E aí, minha gente, como é que vocês estão? Vocês estão bom? Seguinte, tô de volta. Hoje não é podcast, hoje é um papo nós aqui. Sendo bem sincero, eu não fiz script pra esse vídeo, não. Não fiz nenhum script pra conversar com vocês. Eu só vou falar algumas coisas que eu tenho meditado ao longo desses dias, assim. Como eu falei, não é muito scriptado, não é aula, não é nada do gênero. É mais um bate-papo mesmo, vocês podem perceber. Eu tô de boné. Por que eu tô de boné? Porque tá um solzão? Não, não é porque tá um solzão. É porque meu cabelo tá bem bagunçadinho. E sendo bem sincero, mesmo se eu molhar ele todo, ele vai continuar bagunçadinho. Então eu falei, sabe o quê? Vou botar um boné e já era, tá bom? E estou na companhia de uma pessoa muito especial hoje, ó. Do próprio Jesus, olha só. Nosso Cordeiro Pascal está aqui comigo hoje. E ele vai ficar aqui monitorando... Prendeu. Ele vai ficar aqui monitorando tudo que a gente falar. Então, vou fazer, sabe o quê? Vou botar ele aqui, ó, ficar bem aqui, vou botar ele aqui, ó, o Jesusinho. Ele vai ficar ouvindo tudo que a gente tá conversando, tá bom? Enquanto a gente conversa, sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer um cafezinho, só que não se engane, tá? Não se engane, não é aquele café de Instagram, tá? Eu tenho alguns conhecidos, eu tenho o Pradinho, Rafinha, tem o Scatini, esses malucos aí, eles fazem café de um jeito diferente. Eu não sei fazer o café que eles fazem, e também não tenho dinheiro para comprar, mas não é esse o ponto, não é esse o ponto. O ponto é que eu gosto de tomar um cafezinho com leite, sabe? E botar açúcar, bem profano, eu ponho. Ponho açúcar, ponho café e ponho leite. Agora, olha só que legal, no café preto, impossível, nunca vou botar açúcar no café preto. No café preto, lanço minhas ansiedades sobre ele. Basicamente isso. Mas bora lá, calma aí, vem comigo. Ai, Arthur, você não vai fazer no coador? Gente, não. Tem uma máquina. Deus deu sabedoria para o homem para fazer uma máquina de fazer café automaticamente. Vou eu fazer na mão? Não. Vou usar a sabedoria que Deus deu para o homem. E é isso aí. E o assunto que a gente vai falar hoje é um assunto que eu tenho pensado bastante. Eu fico pensando, tipo assim, será que existe limites para o questionamento? O que eu quero falar com questionamento? Para eu fazer perguntas. Será que existe em algum momento que uma pergunta, ela não é bem vista por Deus, de certa forma? Eu fiquei pensando e meditando nisso nesses últimos dias. E eu queria debater um pouco com vocês sobre isso. Se você tem alguma opinião sobre, fica à vontade para comentar aqui também, tá? Talvez um trecho desse vídeo vá para o Instagram, aí você pode mandar mensagem no Instagram, pode comentar nesse vídeo também, fica à vontade, tá? Meu café tá acabando. E esse é um negócio muito legal, ó. Meu café, 3 corações, não é café chique, mas enfim. E aí vai o primeiro questionamento. Será que faz tanta diferença assim? O café, não o questionamento? Não sei. Mas o que a gente vai falar hoje é sobre questionamentos no âmbito bíblico. Até onde será que isso é bem visto por Deus e até onde será que nós devemos nos instigar a questionar de alguma forma? Eu terminei recentemente de ler o livro de Provérbios. Eu acho interessante porque o livro de Provérbios, ele é repleto de várias sabedorias. Não sei se vocês sabiam, mas tem um livro muito bom chamado Os Outros da Bíblia. Gente, deu um BO aqui na minha cafeteira e eu tive que botar o café a fazer de novo. Nem lembro onde que eu tava. Onde que eu tava? Ah, lembrei. Tava lendo um livro chamado Os Outros da Bíblia. Muito bom, tá? É do Heinck. Acho que é assim que se fala o nome dele. E um dos pontos que ele aborda nesse livro é sobre provérbios que são citados na Bíblia e de sabedoria, e que essas sabedorias, elas são de alguma forma refletidas em sabedoria judaica também. O que eu quero dizer? Existem provérbios extremamente similares com a sabedoria judaica na sabedoria egípcia, né? Então é uma coisa bastante curiosa e ao mesmo tempo que eu vejo isso, ele fala dentro desse livro que verdade é verdade até na boca de um mentiroso. Eu acho interessante que a busca pela sabedoria e a busca pela verdade é uma coisa que ela deveria ser intrínseca e mandatória para todo cristão. Vamos para a Bíblia. Por exemplo, ó, Atos 17. Atos 17 tem um texto onde Paulo ele vai evangelizar
em Tessalônica, em Bereia. E quando ele chega em Bereia, ele vai pregar na sinagoga. E os bereanos, eles falam assim, ó: ora, estes foram muito mais nobres do que os de Tessalônica, pois de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se essas coisas eram assim. Eu acho interessante que em muitas igrejas, em muitos ambientes religiosos, o questionamento em si, ele não é muito bem visto. O questionamento, ele é visto como, às vezes, até um ato de rebeldia. Mas, às vezes, eu acho que existem alguns pontos aí que a gente pode tratar. Por exemplo, será que nós estamos questionando da maneira correta? Porque, ao mesmo tempo que, ao meu ver, a Bíblia ela nos incentiva ao questionamento, por que eu digo que nos incentiva ao questionamento? Porque a Bíblia nos incentiva a buscar entendimento. E como que você busca entendimento sem questionamento? Entendeu? Então são duas coisas que elas, via de regra, elas andam juntas. E o questionamento, se feito da maneira correta, ao meu ver, ele deveria ser muito valorizado pelas lideranças cristãs. Porque demonstra interesse. Só que às vezes a gente questiona de maneira errada também. Então, às vezes a gente chega para questionar com talvez um ar de arrogância, talvez uma certa altivez, né? Altivo, se achando melhor de alguma forma. E eu acho que a gente tem que mesclar alguns princípios aqui. Por exemplo, o princípio de autoridade, de honrar a autoridade, é um princípio extremamente importante. Então, por exemplo, eu não vou chegar no meu pastor e vou falar para ele assim: pastor, você estava errado, eu acho que você tem que ler direito a sua Bíblia, que você está lendo errado. Teu Deus não é meu Deus, e uns papos assim. Tipo, não é assim que funciona. Às vezes você chega, você joga um verde, você chega no seu pastor e fala: pastor, você falou assim, mas eu estava meditando um pouco depois da sua pregação e eu vi que nesses versículos está escrito assim, assim, assim. O que o senhor acha? Eu acho que talvez vá um pouco, parece um pouco oposto do que o senhor ensinou. O que o senhor pensa? Se o líder for um bom líder, ele vai te explicar do porquê que você talvez tenha interpretado de alguma forma errada. Ou talvez ele vai falar: nossa, realmente você está certo. Acho que o meu pensamento foi para um lado que não deveria ter ido, né? Então, eu acho que esse tipo de questionamento, ele deveria ser muito bem visto. Eu, particularmente, vou dar o meu exemplo. Eu sou líder de um pequeno grupo dentro da minha igreja. Um dos meus jovens, ele é maravilhoso, gosto muito dele, o João. O João, ele chegou para mim um tempo atrás e ele falou assim: Arthur, o que você pensa sobre a posição do corpo para orar? Eu falei: oxe, não penso nada, nunca parei para pensar sobre isso. Será que existe uma posição errada para você orar? Aí eu fui ver, ele estava lendo Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, eu li também esse livro, achei um livro muito interessante, tá? Fica a recomendação, que o C.S. Lewis, ele fala lá em determinado momento, na verdade não é ele que fala, quem fala é o diabo, né? Faça ele acreditar que a posição do corpo não importa no momento da oração. Algo do gênero, entendeu? E isso gerou um questionamento na cabeça dele, e ele veio perguntar pra mim, e eu falei pra ele: olha, cara, mas não sei, nunca parei pra pensar nisso, vou dar uma olhadinha. Aí eu fui dar uma olhadinha, realmente assim, dei uma resposta pra ele lá, mas ao meu ver, não tem muita influência assim. É claro que você não vai orar de cabeça pra baixo plantando bananeira na parede, né? Pelo amor de Deus, a gente tem que ter um certo respeito, digamos assim, um entendimento do que é esse momento que a gente está tendo. Então, o questionamento, ao meu ver, ele é muito bem visto, ele é muito positivo, porque é através de perguntas e dúvidas que temos no nosso coração que nós alcançamos a sabedoria e o entendimento de certas coisas que às vezes escurecem de alguma forma a nossa mente e a gente não consegue ver. E o que eu quero dizer com ver o quê? Ver o quê exatamente? A verdade. E aí nesse ponto que eu trouxe o livro de Provérbios, porque a verdade, ela é verdade até na boca de um mentiroso. Então, essa busca pela verdade, ela deve ser constante na nossa mente todos os dias, frequentemente. E a verdade de conhecer ao Senhor, a verdade de buscar ao Senhor, a verdade de conhecer cada vez mais diferentes faces de Deus, é uma coisa que nós devemos sempre e frequentemente buscar e estar atrás o máximo que a gente conseguir. Ficou pronto o café, vou fazer meu leite. Açúcar! 1, 2, 3, 3,5. Tomara que minha mulher não veja isso. Bom,
Então, qual que é o grande objetivo aqui? O grande objetivo é você entender que você não pode se culpar em questionar, tá bom? Através do questionamento pode acontecer duas coisas. Se for um questionamento não respondido e alguma pessoa de fora, ela ver o seu questionamento, ela responder de acordo com o que o mundo quer que você acredite, e você não buscar a resposta pela palavra, você pode ser enganado e você pode, às vezes, até sair da igreja. Agora, se você questionar e você buscar a sua iluminação, digamos assim, através da palavra e através da verdade que está escrita aqui na Santa Escritura, isso não vai te afastar, pelo contrário, isso só vai fortalecer ainda mais a sua fé. Por exemplo, olha aqui, em Provérbios, no capítulo 2, dos versículos 3 a 5, ele fala o seguinte, ó: Se clamares por entendimento e por inteligência ergueres a tua voz, se como a prata a buscares e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. O que eu quero dizer aqui? Você quer conhecer mais a Deus? Se dê liberdade de questionar mais. Você quer entender mais sobre o temor do Senhor, entender melhor quem que Ele é? Se questione, se dê liberdade para se questionar. Só que não fique apenas no âmbito do questionamento. Fique no âmbito do questionamento e na resposta através da palavra. Se você tem essa liberdade de questionamento junto com o seu líder, vai lá, tenha essa meditação, chegue nele e converse com ele. Fala, seguinte, eu li isso, eu me questionei isso, eu busquei na palavra isso, eu entendi isso, tá certo? Tá errado? Como é que tá? Agora, se você não tem liberdade de questionamento com seu pastor ou com a sua liderança, tenho talvez uma má notícia para você. Talvez você esteja numa seita ou talvez a sua liderança ela seja ruim. Porque o que acontece? Muitas vezes, se a gente for ver de perto lideranças de seitas, por exemplo, você não tem essa liberdade de questionamento. Porque é o que ele acredita, é o que ele fala, pronto e acabou. A verdade suprema está na boca do seu líder, não na boca de Deus, através da palavra que ele deixou pra gente. Então, minha sugestão, fuja de alguma forma. Então, o que eu queria deixar de pensamento e de meditação para você é justamente isso. Se permita questionar, se permita perguntar. Mas esse livro é mais para você que é esse vídeo é mais para você que é novo na fé. Se permita questionar, se permita fazer perguntas que às vezes não são respondidas explicitamente na sua congregação. E o que eu quero dizer com perguntas que não são respondidas explicitamente? Às vezes nós praticamos coisas que nós não entendemos o porquê. Nós praticamos o dízimo, nós praticamos a ceia, nós praticamos o batismo, nós praticamos várias coisas que nós não entendemos e não nos perguntamos do porquê que nós fazemos isso. Nós apenas confiamos cegamente de que nós precisamos fazer, ou às vezes porque alguém falou, ou porque é culturalmente aceito há muitos anos e a gente continua fazendo e ponto, e acabou. Então, a minha dica e a minha sugestão para você hoje é se questione. Mas mais importante do que se questionar é não fique sem resposta também, tá bom? Esse é o papo que eu queria ter com vocês hoje. Foi nisso que eu fiquei pensando por um bom tempo e espero que seja útil de alguma forma. Tamo aí, cafezinho, Deus abençoe.